Oi, pessoal! Nessa aula, eu irei abordar um tema muito importante que vocês vão usar bastante, tanto no desenvolvimento, de trabalhos, quanto também no desenvolvimento do TCC, que é a citação bibliográfica. Bom, e o que é uma citação bibliográfica? É uma menção de uma informação que foi extraída de uma outra fonte, né? Então, basicamente, é você utilizar informações de outros trabalhos para a construção do seu trabalho. E para que isso, né? Qual que é o objetivo da utilização de citação? A citação, ela dá suporte ao seu texto. Ela sustenta a sua argumentação e, dessa forma, reforça e torna o seu texto mais relevante. E um ponto importante, né, da gente sempre lembrar é que é obrigatório citar a fonte de onde a informação foi extraída, tá? Respeitando, assim, os direitos autorais. Então, quando você pega uma informação de um documento e não realiza a citação desse documento, isso é considerado plágio. E plágio é uma desonestidade, é um crime previsto em lei e também é considerado uma infração ética, tá? Então, por isso, é importante que a gente conheça as maneiras corretas de realizar uma citação bibliográfica, né? Uma citação de trabalhos de outras pessoas, para que a gente evite qualquer tipo de plágio. Para o desenvolvimento do TCC, vocês irão utilizar as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, é fundamental a gente conhecer essas normas que regulamentam os trabalhos científicos, né? Por quê? Porque essas normas, elas oferecem para a gente as principais diretrizes para a elaboração correta dos nossos trabalhos, né? E isso vai desde a estruturação textual até a forma como as referências devem ser feitas. E dessa forma, então, né, ao conhecer essas normas, é mais fácil a gente evitar o erro, tanto na hora de escrever um texto, quanto também na hora de realizar uma citação. Aqui eu quero apresentar para vocês esse guia, que é um guia que foi desenvolvido aqui na nossa faculdade, como um recurso para ajudar vocês na elaboração do TCC. Esse guia apresenta vários capítulos e segue uma ordem lógica no desenvolvimento do trabalho. Então, aqui vocês vão encontrar informações desde as emendas das disciplinas de TCC, né? TCC1, TCC2 e TCC3, até a descrição das normas que devem ser seguidas em cada etapa, né, da elaboração do TCC. Então, nessa aula, nós vamos focar nas normas descritas aqui nesse guia para a realização da citação bibliográfica. Um ponto importante é que vocês talvez tenham visto, né, a notícia de que houveram algumas mudanças nas normas da BNT. Então, nessa aula, nós vamos abordar as normas que estão descritas no guia do TCC, tá? Esse que eu acabei de mostrar para vocês. Mas é importante vocês ficarem atentos caso esse guia passe por alguma atualização. Bom, então nós temos dois tipos de citações. Nós temos a citação livre ou indireta e temos a citação textual ou direta. Vamos iniciar essa aula, então, conversando um pouquinho sobre a realização de uma citação livre ou indireta. Esse tipo de citação acontece quando as ideias elas são reproduzidas sem que as informações sejam literalmente transcritas do texto original. O que isso quer dizer? Você vai ler as informações descritas pelo autor do documento X e vai reescrever essas informações no seu trabalho de acordo com o seu entendimento e com as suas palavras, tá? Então, a ideia é que você leia a informação, entenda e escreva, né, da sua forma. E nós temos duas maneiras de realizar uma citação livre ou indireta, sendo que a primeira opção é quando o autor ele faz parte do texto,
tá? Então, o autor ele é citado como parte integrante do texto. O último sobrenome do autor deve ser escrito em grafia normal e o ano da publicação deve ser colocado entre parênteses. Então, observem esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. No canto da esquerda, nós temos o texto original e no campo da direita nós temos, né, um texto que é uma interpretação do texto original, tá? Então, observem aqui como foi realizada essa citação. O autor, ele faz parte do texto, né? Então, primeiro, nós temos o último sobrenome do primeiro autor, né, Primo, seguido do ano de publicação entre parênteses, tá? Então, Primo, etial, ponto, 2021, que é o ano de publicação, entre parênteses. Bom, nós temos que ficar atentos em relação à quantidade de autores que o documento possui, tá? Então, quando nós temos um documento com um único autor, nós vamos colocar, né, o nome do autor seguido do ano de publicação entre parênteses. Quando nós temos dois autores, nós vamos acrescentar o sobrenome dos dois autores, também seguido do ano de publicação entre parênteses. Quando o documento possui 3 autores, nós também vamos escrever o sobrenome dos 3 autores, tá? Então, sobrenome do primeiro autor, vírgula, sobrenome do segundo autor e sobrenome do terceiro autor. Sempre lembrando de colocar o ano de publicação do documento entre parênteses. E quando nós temos mais de 3 autores, nós vamos utilizar essa expressão etial, tá? Então, vocês devem ter observado que no exemplo que eu trouxe para vocês, né, que a gente acabou de ver, a gente tinha lá primo, etial, seguido do ano de publicação. Então, sempre que a gente observar essa expressão etial, a gente sabe que o trabalho, né, tem mais de 3 autores. Mas o que é, né? O que é essa expressão etial? Etial é uma expressão latina e significa e colaboradores, tá? Então, é isso que eu acabei de falar. Sempre que a gente observar uma citação dessa forma, nós sabemos que o estudo citado possui mais de 3 autores. E por se tratar de uma palavra em língua estrangeira, a gente também sempre utiliza o etial em itálico. A segunda opção para a realização de uma citação livre ou indireta é quando os autores não são parte integrante do texto. Então, aqui a gente vai utilizar o último sobrenome do primeiro autor entre parênteses. Esse sobrenome deve estar em caixa alta e separado do ano da publicação por uma vírgula. Por quê? Né? Para que serve essa citação? Ela vai evitar a interrupção da sequência do nosso texto. Então, vamos ver um exemplo. Bom, então esse texto original é exatamente o mesmo texto que eu trouxe para vocês no primeiro exemplo, tá? E aqui no canto direito, nós observamos, né, um texto que foi escrito a partir das informações lidas e entendidas do texto original. Então, observem aqui aonde está a citação, né? Voltem um pouquinho o vídeo e faça a comparação do outro exemplo que eu trouxe para vocês. Então, aqui no caso, a gente já tem a citação realizada ao final da frase, né? Então, olha só, a gente tem o último sobrenome do primeiro autor em caixa alta, seguido do etial. Então, a gente sabe que esse documento, né, esse trabalho, possui mais de 3 autores. E logo em seguida, nós temos o ano de publicação, tudo isso entre parênteses. Aqui nós também devemos sempre estar atentos à quantidade de autores que o documento possui, né? Então, no caso de um autor, nós vamos colocar o último sobrenome do autor em caixa alta, seguido do ano de publicação. Para documentos com 2 autores,
nós vamos colocar o sobrenome dos dois autores separados por ponto e vírgula e logo em seguida o ano de publicação do trabalho. Quando o documento possui 3 autores, nós também vamos colocar, né, o nome dos 3 autores, também separados por ponto e vírgula, seguido do ano de publicação. E para mais de 3 autores, nós vamos utilizar a expressão et al, né, que nós já vimos anteriormente, que significa e colaboradores. Então, significa que nesse documento, né, que esse trabalho possui mais de 3 autores. Caso você precise citar mais de um estudo, as citações devem ser organizadas por ordem alfabética e sempre separadas por ponto vírgula, tá? Então, vamos observar esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Quantas citações nós temos aqui? 3, né? Então, olha só, o ponto vírgula está separando cada uma dessas citações, tá? Então, ó, a primeira citação, a gente observa que é um documento que possui mais de 3 autores, né, por conta da utilização dessa expressão et al. E o segundo e a segunda e terceira citação, a gente sabe que é um documento que possui um único autor, né? E uma coisa importante, né, para a gente observar aqui, é que essas citações estão organizadas por ordem alfabética. Quando a gente se depara com um documento no qual o autor ele possui um nome composto, a gente deve citar os dois nomes separados por um hífen, tá? Então, por exemplo, o estudo de Serra Negra. Então, Serra Negra é um nome composto. Nós citamos os dois nomes e colocamos um hífen entre eles. Outra questão que devemos sempre estar atentos é em relação às referências familiares, né? Então, se o autor possui no seu nome alguma referência familiar, como filho, neto, júnior, a gente sempre vai citar o último sobrenome do autor e a referência familiar. Então, olha esse exemplo. Mesquita. Mesquita é o quê? É o sobrenome do autor. E Neto é a referência familiar. Então, a gente cita Mesquita Neto, et al., né, porque esse documento possui mais de 3 autores, seguido pelo ano de publicação. Bom, então, como eu disse no início da aula, né, existem 2 tipos de citação. A citação que nós acabamos de ver, que é a citação livre ou indireta, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a citação textual ou direta. Nessa opção de citação, é permitido copiar o trecho exatamente como foi escrito pelo autor do outro trabalho, mas há regras, tá? E sempre importante que essa citação esteja acompanhada, né, da fonte. Então, dentro da citação textual ou direta, nós temos 2 tipos. Temos a citação textual ou direta curta e temos também a citação textual ou direta longa. Então, inicialmente falando sobre a citação textual curta, né, é aquela citação em que o trecho ele tem até 3 linhas e eles devem ser inseridos no texto entre aspas duplas, tá? Sendo que a forma obrigatória da citação é o autor, a data e a página. Então, observem aqui esse exemplo. Esse texto que está marcado de roxo, né, entre aspas, é o texto, né, é o trecho exatamente como está no trabalho original, né? Então, a gente deve colocar esse trecho entre aspas e, como vocês podem ver, né, esse é um tipo de citação curta porque é um trecho que tem menos de 3 linhas. Então, aqui ao final, a gente coloca o nome, né, o sobrenome do autor, em caixa alta, ano de publicação e a página. Já a citação textual ou direta longa é aquela, né, cujo texto possui mais de 3 linhas.
Então, para esse tipo de citação, a gente deve formar um parágrafo independente e recuado, 4 centímetros da margem esquerda. Também devemos usar uma letra menor que a do texto, com espaçamento simples entre as linhas. Então, vamos observar esse exemplo. Nesse exemplo, o autor ele faz parte do texto, né? Vocês concordam? Aqui o texto. Como observa Toyoshima. Então, o autor ele faz parte do texto, tá? O trecho que nós copiamos de forma literal no trabalho original é esse que vem logo abaixo, né? Então, percebam que aqui tem um recuo de 4 centímetros, né, da margem esquerda, e esse trecho copiado, ele tá com uma letra menor, né, em relação ao tamanho de letra que nós estamos utilizando no nosso texto como um todo. Aqui eu também trouxe um outro exemplo, né? Esse aqui é o mesmo texto, mas eu trouxe o exemplo agora com o autor não fazendo parte do texto, tá? Só para vocês fazer essa comparação. Então, olha só, como o autor ele não faz parte do texto, a citação ela acontece aqui ao final da frase, né? Percebam, o recuo ele continua, né? Ele continua porque o trecho copiado, né, de forma literal, ele tem mais de 4 linhas. Então, a gente tem que fazer o recuo. Esse texto, né, ele está com uma letra menor. E a citação a gente faz aqui ao final da frase. Então, a gente já aprendeu sobre o sobrenome, né, do autor, em caixa alta, ano de publicação, seguido pela página. E ainda existe mais um tipo de citação, pessoal, que se chama citação de citação. É sempre bom a gente evitar, tá, esse tipo de citação. E é uma citação que é bem aceita, né, quando a gente não tem acesso ao documento original, né, quando não é possível esse acesso ao documento original. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente cita o sobrenome do autor do trabalho que a gente não teve acesso, seguido de citado por e o sobrenome do autor, né, que a gente de fato teve acesso ao documento, né, que a gente de fato consultou. Então, observem aqui esse exemplo. A gente coloca, né, o nome do autor, Marinho, o ano, citado por, que foi de fato, né, o documento que a gente teve acesso, tá? É dessa forma que a gente faz uma citação de citação. Bom, pessoal, então é isso. Eu me coloco à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, né, via Moodle ou então via e-mail que eu coloquei aqui embaixo para vocês.